Então vambora, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o primeiro vídeo desse domingão. Um domingo que infelizmente não será de rodada, né? Não teremos aí o nosso Vasco da Gama em campo. Inclusive que saudade estou do nosso Cruz Maltino e tenho certeza que você aí do outro lado também está. Mas falta pouco, a contagem regressiva começa mais do que nunca. Entraremos nessa semana que será tão importante para o Vasco da Gama, para o ano de 2024 do Cruz Maltino, para essa temporada. O Vasco, quinta-feira, entrará em campo contra o Atlético Paranaense na partida mais importante do ano. A gente vai falar um pouquinho sobre essa partida, até porque iremos falar de uma forma específica sobre um atleta, Dimitri Payet. O Vasco vem realizando um trabalho especial aí para conseguir ter o Payet performando em alto nível nesse final de temporada. A gente, é claro, vai falar sobre isso, falar também sobre movimentações de mercado. Tivemos aí nessas últimas horas a informação que teve um nome que chegou aí na mesa do Vasco da Gama para reforçar o sistema defensivo do Cruz Maltino, mas até o momento o Vasco não andou com as negociações. Falaram também sobre Maxi Domingues. Uma informação, até muito interessante é que o nome de Max Domingues já está aí na mesa da diretoria do Vasco há algum tempinho. A gente vai comentar isso aqui com vocês nesse Acorda Vascão. Um vídeo aí bastante agitado, bastante movimentado, com muitas novidades e muitas informações nessa manhã de domingo. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar, todos vocês muito bem informados aqui sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. É muito legal ter você aqui conosco, ter você aí do outro lado nos acompanhando. Quero realmente agradecer a todos pela participação e principalmente, você aí, meu amigo torcedor vascaíno, que curte o nosso canal, está aqui todos os dias, gosta do nosso conteúdo, peço de verdade mesmo a sua inscrição. Caso você ainda não seja um inscrito do nosso canal, vem agora e já se inscreva no canal do Gigante e ajude aí o nosso crescimento, faça com que cada vez mais pessoas possam chegar ao nosso canal. E além disso, você, meu amigo torcedor vascaíno, que está chegando aqui pela primeira vez, porém gosta do nosso canal, gostou da forma com que a gente te informa, não sai desse vídeo sem deixar a sua inscrição aqui embaixo. Vem agora, se inscreva no nosso canal, faça parte da nossa família e faça também com que automaticamente o canal do Gigante Vasco chegue a cada vez mais pessoas. Além disso, curta o vídeo, compartilhe. Realmente, vamos juntos aí para fazer um trabalho cada vez mais forte por aqui. Show? Vamos então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui, primeiramente com vocês, esse Acorda Vascão, falando sobre essa semana. Estamos no domingo, teremos aí pela frente mais 4 treinos apenas, até enfrentar essa equipe do Atlético Paranaense na próxima quinta-feira. Meu amigo, é contagem regressiva a partir de agora, não tem mais para onde fugir, não tem mais para onde correr. Rafael Paiva terá aí um tempo legal ainda pela frente para preparar esse grupo, assim como ontem, hoje, o Vasco da Gama voltará ao CT Moacir Barbosa, será mais um dia de preparação. Ontem surgiram aí alguns rumores de que talvez Felipe Coutinho não estivesse dentro de campo, tivesse sido poupado ou estivesse ausente apenas das atividades no CT Moacir Barbosa. Mas a informação que temos a trazer aqui a vocês é que nada disso rolou, muito pelo contrário. Felipe Coutinho esteve no CT Moacir Barbosa, treinou com o grupo normalmente no sábado e nada aconteceu. O Vasco prepara o Felipe Coutinho para o ter à disposição para esse jogo da próxima quinta-feira. E a expectativa é que isso se confirme. A expectativa é que quinta-feira, contra a equipe do Atlético Paranaense, Felipe Coutinho esteja à disposição. Lembrando que o jogador entrou em campo já há algum tempinho. A última partida dele foi no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra a equipe do Atlético Paranaense. E depois daquela partida, Felipe Coutinho não voltou mais a campo. E a chance é grande para que ele volte a campo agora nesse jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Então, assim, o Vasco trabalha para ter o Felipe Coutinho, assim como também trabalha e faz uma força-tarefa também internamente para ter o Payet no seu auge, para ter o Payet 100%. O Payet, infelizmente, é um atleta que sofreu de lesões recentes, Eu acho que o Payet é um jogador aí inquestionável dentro da torcida do Vasco. É claro que sempre tem um torcedor vascaíno que discorda, que não gosta, mas a gente olhando os números, as estatísticas, o Payet é um monstro, o Payet é um craque. Todas as jogadas do Vasco da Gama, meu amigo, elas passam pelo pé de Dimitri Payet. O último jogo do Vasco foi contra a equipe do Vitória. O Vasco ele vence aquele jogo contra a equipe do Vitória num gol marcado
Deixa eu só relembrar direitinho aqui de quem foi o gol do caso, né? O Vasco vence a equipe do Vitória no último domingo, dia 1º, com um gol marcado pelo João Vitor. Assistência de quem, meu amigo? Dimitri Payet no escanteio. O Vasco, antes de enfrentar a equipe do Vitória, ele vence, né? O Atlético Paranaense jogando dentro de São Januário, com os gols tendo as participações dele, de Dimitri Payet. Payet é uma peça muito importante para esse grupo. Muito importante. Sem o Payet, de fato, o Vasco é uma outra equipe. Com o Payet, o Vasco é uma equipe que compete, é uma equipe que vai chegar junto, é uma equipe que vai causar perigo. Sem o Payet, meu amigo, a situação é completamente outra. É de fato diferente. Então o Payet hoje é um atleta que vem sendo importante. É um atleta que, é claro, tende a evoluir cada vez mais dentro do elenco do Vasco da Gama. E o Vasco da Gama entende também internamente que precisa contar com o futebol do Payet até o final da temporada. E por isso hoje, internamente, o Vasco vem fazendo um trabalho especial, um tratamento especial para ter o Payet em alto nível. Qual é esse tratamento? O Vasco vem fazendo internamente uma crioterapia e massagem sempre após as partidas do Vasco da Gama, em cima de Dimitri Payet. O Payet vem recebendo esse tratamento especial, que é a crioterapia. A crioterapia, no caso, ela é, de acordo aí com a própria definição, tá, da palavra, ela tem como principal objetivo, no caso, minimizar de acordo com informações, sequelas adversas aí a um processo de lesão, no caso dor, edema, hemorragia, espasmo muscular. E o principal objetivo aí dessa crioterapia, dessa prática, é no caso reduzir a área da lesão secundária. É algo aí muito utilizado no futebol. E de uma forma geral, a crioterapia é a tal da banheira de gelo, né? E é isso que o Payet vem sempre fazendo. Após os partidos do Payet, ele vai para uma banheira de gelo e logo após essa banheira de gelo é acompanhado de uma massagem feita, é claro, pelos funcionários ali, pelos profissionais que trabalham dentro do Vasco da Gama. Essa dupla aí, crioterapia, acabou o jogo, ele vai para a banheira, depois ele recebe a massagem. Essa dupla da crioterapia e massagem é um processo muito utilizado também no meio do futebol, tá? Essa dupla, no caso, pode ser usada para auxiliar na recuperação muscular após a prática de esporte ou exercícios físicos. E o Payet vem recebendo, de fato, esse tratamento especial. O Vasco se preocupa muito com o Payet e quer ter o Payet 100%. Lembrando, recentemente o atleta sofreu 2 lesões. Uma no mês de abril, onde ele, no caso, fica de fora um tempinho após ter uma lesão no ligamento colateral medial do joelho. O jogador acaba desfalcando o Vasco da Gama no início do Campeonato Brasileiro. Foi uma lesão aí grau 1, onde ele talvez ali vivia de fato o seu melhor momento. Foi quase um estiramento não, foi quase um rompimento do ligamento que iria afastar o Payet de toda a temporada, mas não chegou a ser uma lesão tão grave. Ele volta, desempenha e novamente se lesiona. Uma outra lesão que aconteceu agora também mais recente, no mês de junho, foi no caso uma entorse, né? O Payet acaba sofrendo uma entorse na coxa e o Payet acaba ficando de fora também exatamente por conta dessa entorse, algo em torno de quase um mês. Então o Payet é um atleta que veio convivendo com lesões frequentes. E o Vasco, é claro, para ter o Payet no seu auge físico, nesse segundo turno, nessas fases finais aí de Copa do Brasil, vem realizando esse trabalho interno bem legal para que o Payet possa não sofrer mais lesões e desfalcar o Vasco na temporada de 2024. Então, com um dado bem interessante que a gente traz a vocês, que o Vasco da Gama vem fazendo com o camisa 10 francês. Boa notícia, torcedor. Deixa claro, né, a sua opinião aí nos comentários. Porque além de Payet, o Vasco também vem trabalhando, não apenas dentro das 4 linhas, como também fora delas. Hoje o Vasco tem como principal objetivo no mercado trazer o zagueiro, isso é fato, isso é lógico, todo mundo sabe. Eu acho que a situação do zagueiro já chegou a um ponto de até mesmo quem não é torcedor do Vasco saber que o Vasco é uma equipe que hoje luta, briga, procura um zagueiro no mercado. Então isso é bom, mas também é ruim. Porque, é claro, o mercado inflaciona para o Vasco da Gama a posição de zagueiro. Mas no momento que o Vasco fala que quer um zagueiro, o mercado vai oferecer jogadores, porém com preço salarial de passe altíssimo. Mas também, ao mesmo tempo bom, tem o seu lado positivo de que muitos nomes chegam à mesa do Vasco. A gente recentemente teve aí a informação e trazemos aqui a vocês agora, nesse domingo de manhã, que um português chegou aí à mesa do Gigante da Colina. Quem é esse português? No caso, o zagueiro português Pedro Felipe Teodósio Mendes, mais conhecido apenas como Pedro Mendes, zagueiro de 33 anos de idade, que nessa última temporada vestiu a camisa do Estrela Amadora, clube da primeira divisão do futebol de Portugal. Quem é esse nome? Pedro Mendes iniciou a sua carreira na base do Real de Portugal, passou pelo Sporting, onde conseguiu esse grande destaque, e após destaque no Sporting, que é um dos clubes de primeira prateleira aí do futebol
português, ele foi para o Servette da Suíça e foi transferido para o Real Madrid. Passou pelo Real Madrid Castilla, chegou a vestir a camisa do Real Madrid profissional, chegou a fazer uma partida com a camisa do clube espanhol, ainda muito jovem, e voltou ao futebol português para atuar no Sporting. Após Sporting, ele passa pela Itália, jogando no Parma e no Sassuolo, chega à França no ano de 2015 para vestir a camisa do Rennes, e em 2018 veste a camisa do Montpellier. É ali onde ele tem o melhor momento da sua carreira. No Montpellier, por volta aí dos seus 28 anos de idade, ele vive o seu auge. Auge esse que inclusive o levou à seleção de Portugal. Infelizmente, nesse ano, o jogador ele acaba rompendo os ligamentos do cruzado. No caso, é uma lesão hoje que aconteceu com Paulinho e Jair, que afastaram ambos de todo o ano de 2024 praticamente. Essa lesão o atleta sofreu, mas a sua recuperação não foi legal. No caso, o clube francês, o Montpellier, não fez um bom tratamento em Pedro Mendes. E uma lesão que, de acordo com o próprio, em revelação, em conversas com médicos do clube, ele iria voltar a campo num período máximo de 9 meses, acabou demorando um ano para voltar. E após a lesão de romper os ligamentos do cruzado, ele demora ainda mais 6 meses por conta de uma tendinite que ele acaba sofrendo. Então ele fica num período de quase um ano e meio sem atuar, sem jogar. O próprio Pedro ele fala que ele foi um jogador internamente que foi deixado de lado. Ele até disse, foi difícil. Com a mudança de treinador, acabei por não ter mais oportunidade, no caso após a sua lesão. Entrei no meu último ano de contrato e percebi que já não fazia mais parte do projeto. Com as contratações que fizeram para a linha de defesa, palavras do mesmo, caí no esquecimento e prejudicou meu futuro. Não tive minutos para jogar e na equipe B não servia de nada. As portas fecharam-se em todo lado. Parecia que tinha matado alguém ou tinha estado na prisão. Sentia que tinha cometido um crime por ter lesionado meu joelho. E foi em contexto de jogo, não foi fazendo um surf ou estar no jet ski. Lesionei-me na minha profissão, no futebol, e as pessoas começaram a duvidar que seria útil. Então, foi uma lesão onde ele estava no auge, volto a repetir, seleção de Portugal, ele veste a camisa aí da seleção de Portugal, como a gente trouxe a vocês lá no ano de 2018, ele entra em campo num amistoso de seleção contra a Escócia, ele era, inclusive, né, um jogador importante para a seleção de Portugal, e após essa lesão ele perde espaço no Montpellier, deixa de ser convocado e vive no esquecimento no clube francês. Ele chega a ficar aí uma temporada ainda no Montpellier sem ser utilizado, acaba seu contrato por lá, ele fecha com Estrela Amadora. Última temporada onde ele conseguiu jogar bola, ele, assim, conseguiu desempenhar não em um alto nível, foram apenas, inclusive, 3 jogos aí do Pedro Mendes durante toda a temporada de 2023, perdão, 2024, e é um jogador aí que, infelizmente, tem esse problema, de fato, da lesão dele muito recente. Ele rompeu os ligamentos do cruzado e após ter rompido os ligamentos do cruzado, ele não voltou muito bem. Não conseguiu ter um desempenho que o gabaritou a ter sido convocado para a seleção de Portugal. Nessa temporada ele chegou a ter mais uma lesão, tá? Ele chegou aí a sofrer uma lesão que não temos aqui a informação, mas que o afastou dos gramados por quase um mês. Aliás, 15 dias exatamente, ele fica fora de maio desse ano, do meio de maio até o final de maio. Uma lesão que afastou dos gramados, ele perdeu um jogo aí com a Estrela Amadora, esse clube da primeira divisão do futebol de Portugal, mas é um atleta que convive com isso. Hoje está livre no mercado, com a informação aí do portal RTI. Esse nome foi colocado à mesa da diretoria Cruz Maltina. O nome foi colocado à mesa do Vasco da Gama. Além do Vasco, outros clubes aqui também da América do Sul receberam o nome de Pedro Mendes. Um desses clubes foi o Cuiabá. O Cuiabá inicialmente chegou a se interessar pelo jogador. O técnico português Armando Petit comandava o Cuiabá, chegou a pedir para que o Cuiabá negociasse a contratação do mesmo, mas como em agosto desse ano, Petit pediu demissão do Cuiabá por conta de alguns problemas familiares, a negociação com Pedro Mendes acabou sendo recuada, foi para trás, não avançou. Então, no caso, é um jogador que ainda está no mercado, vem tendo sim, vem sendo colocado na mesa de outros clubes do futebol brasileiro. Na Europa, o Rennes, clube que Pedro Mendes já vestiu a camisa, chegou a fazer uma consulta nesses últimos dias recentes ao staff do jogador para entender os números e fazer uma eventual proposta. Nesse momento, é um nome que está na mesa da diretoria do Vasco da Gama. Pessoas internas, de acordo com informações aí do portal RTI, gostam do nome, porém, de acordo com o mesmo portal, o técnico Rafael Paiva não gostou muito das características de Pedro Mendes. Informações aqui nesse momento, o Paiva quer contar com um zagueiro que seja bom na bola aérea, saiba sair jogando, seja rápido e tenha um bom 1 contra 1. Entende que Pedro Mendes não tem essa característica. Então tem esse nome na mesa, o Vasco, lembrando, está no final
da janela de transferência, precisa correr contra o tempo, mas tudo indica que a questão da negociação aí não vai andar. Lembra que a gente trouxe a vocês, salvo engano, ontem ou anteontem. O Vasco não fará nada no mercado se não ver necessidade de fazer. E é exatamente até por isso que o Vasco até o momento não trouxe nem reforço. Por quê? O Vasco entende que não há nenhum zagueiro no mercado que vale a pena fazer um alto investimento. Então o Vasco está segurando, está resistindo e talvez possa ser que, caso não haja, vá levar o restante de 2024 exatamente com esse grupo de jogadores. Concorda com isso? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E algo até muito interessante aqui a vocês, né? A gente comentou lá no início do vídeo, inclusive, sobre Max Domingues. Porém, deixa aí se você acha que Pedro Mendes seria um bom reforço para o sistema defensivo do Vasco. É um atleta aí gabaritado, de renome, um jogador aí com passagens por vários clubes, né? Do futebol de Portugal. Talvez você ache que seria um bom reforço aí para esse sistema defensivo do Vasco da Gama. Porém, prosseguindo aqui com o vídeo, eu tenho que falar aqui com vocês sobre a situação de Max Domingos, jogador que inclusive veio, né, do futebol de Portugal, chegou ao Rio de Janeiro na quarta-feira passada, já tá tudo certinho, já tá realmente regularizado, já pode estrear com a camisa do Vasco da Gama no Clássico contra o Flamengo no domingo que vem, porém não vestirá a camisa do Vasco contra o Atlético Paranaense nessa próxima quinta. Por quê? Porque foi um jogador que chegou entre fases, entre o primeiro jogo e o segundo jogo, e a Copa do Brasil, o regulamento não permite que haja nenhuma inscrição entre as partidas. Então, Max Domingues está pronto, treinando, mas ainda não estará à disposição do técnico Rafael Paiva para esse próximo jogo contra o Atlético. E por que a gente está falando sobre esse nome? Que ontem tivemos uma informação até muito interessante, que o Max Domingues ele chega ao Vasco nesse ano, mas é um atleta que já está sendo observado, está no radar do Vasco desde 2023, desde o ano passado. O Vasco no ano passado chegou a sondar sim o Máximo Domingues, foi o nome colocado à mesa, no caso pelo grupo, pelo departamento de scout do Cruz Maltino da 777 Partners. Porém, qual foi o grande problema? A empresa norte-americana não tentou a contratação do suíço. Informações aí é que a 777 Partners entendeu que Máximo Domingues não se encaixava no perfil que eles, 777, buscavam para o Vasco da Gama. Internamente, o jogador já chamou muito a atenção por conta da capacidade técnica que ele sempre mostrou e principalmente por ser um jogador de muita qualidade, esse jogador polivalente. Mas internamente o nome permaneceu no banco de dados porque a 777 não quis contratar. Mas a 777 saiu, Pedrinho chegou e o Vasco resolveu contratar. Achou que seria um bom nome aí para ter no elenco, mas é um nome interessante falar aqui, né? Já está aí dentro do Vasco da Gama há algum tempinho. E é nesses momentos que a gente vê como talvez muitos outros nomes, assim como o Max Domingues, o Vasco acabou perdendo por conta de uma teimosia do grupo norte-americano. E se a gente olhar aí, né, os números, análise de dados entre os jogadores que hoje fazem essa função do Max Domingues, esse atleta que é o segundo volante, o Max realmente é um jogador diferenciado. Comparando aí exatamente 8 características, né, do atleta, o Max ele fica na frente em 3 em comparação com o Cocão e Paulinho, ou seja, ele é superior em 3 critérios: passes decisivos, assistências e finalizações. Perde em 3 também para Cocão e Paulinho, que é no passe certo, na porcentagem de passes certos por jogo, nos desarmes e no duelos ganhos, e empata em 2, perdão, fica no meio em 2, né, que no caso é bola longa e interceptações. O verde é quando o Max ele é o top da característica, então o Max ele é top em passes decisivos, em assistências, em finalizações, ou seja, é um jogador que chega muito no setor ofensivo. O Max ele perde para um, mas ganha de outro na questão da bola longa e das interceptações, e o Max ele perde para Cocão e para Paulinho na questão de passe certo, de desarmes, de duelos ganhos. Através de números a gente começa a ver coisas muito significativas que representam exatamente quem é Max Domingues. Qual é a situação? Meu amigo, se a gente está falando de jogador que cria, de qualidade técnica, de que pise na área, de que participe de jogadas ofensivas, de que faça gols, de que seja um jogador que saiba marcar, mas que saiba principalmente atacar, e essa seja a principal valência, a gente está falando de Max Domingues. Se a gente está falando de um pitbull, de um cão de guarda, de jogador que marque, esquece Max Domingues, não é esse atleta que a gente vai ter dentro desse meio campo. Talvez esse atleta possa ser o Cocão, até porque se a gente olha aí os números, ó, desarmes, interceptações, é tudo com ele. Agora, se a gente quer um jogador que finalize, que dê assistência, que dê passes decisivos para jogo, Max Domingues é o nome da fera, gosto muito e acho que vai render muito dentro desse elenco do Vasco da Gama. Concorda? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desse domingão, e já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante. E vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações
vascaínas.